Pedro está de volta e se torna o maior reforço do Flamengo para a temporada. Técnico Felipe Luiz, após goleada, chuta o balde e detona analistas. Flamengo prepara anúncio de Jorginho. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Só os líderes dão like aí. Só quem é líder, segue o líder. E o Flamengo é líder. O Palmeiras derrapou em casa. Mano, Palmeiras, que houve aí, Abel? Perdeu pro Bahia no último lance? Aliás, parabenizar aqui a atuação do Bahia. Alô, Bahia! Rogério Ceni. Jogaram muito, hein? Jogaram bem. Anularam o Palmeiras com Paulinho, Estevão, aquele outro que veio lá de fora, Vitor Roque, todos, olha, Maurício. O Bahia foi lá e cometeu o crime e o Palmeiras ficou aí, segurança, na tabela em segundo lugar, porque o Flamengo passou, né, com a goleada diante do Corinthians. Olha, o Flamengo é o líder com 14, Palmeiras em segundo com 13, o Bragantino em terceiro com 13, e o Cruzeiro, rapaz, em quarto com 10 pontos. Lembrando que o próximo adversário do Flamengo é o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, no próximo final de semana, porque no meio de semana o jogo é da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís do Maranhão. E o Vasco, hein, que demitiu o Carille. Coitado do Carille, tava fazendo um belo trabalho no Vasco, conseguiram empatar com o Flamengo no Maracanã. Coisas da vida, dança dos técnicos aí no Campeonato Brasileiro. Bom, falar um pouquinho do jogo do Flamengo, né, contra o Corinthians. Não deixou o Corinthians respirar, pensar, jogar. O Corinthians não viu a cor da bola, essa é a verdade. E o Flamengo, todos os atletas jogaram bem, todos, sem exceção. O Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, né? Foi uma bela atuação, além do placar elástico, foi uma grande atuação do time. Todos estavam felizes no Maracanã, diante dessa goleada de 4-0. Agora, eu vou repetir aqui o que eu falei no meu pós-jogo. Que placar mentiroso, hein? Era para ter sido uns 6, 7, 8, 9, sem exagero. Graças ao Hugo Souza, deu uma espaçocada lá, mas ele também tirou umas bolas lá que vou te contar, hein? Operou alguns milagres o goleiro Hugo Souza, que tá sendo criticado, rapaz, por essa partida aí, né? Da goleada para o Flamengo, 4-0, Mengão, que não tem nada a ver com isso. Bom, a gente vai falar aqui de um cara que se tornou o maior reforço da temporada para o Flamengo. Disparadamente, não tem outro aí que a gente pudesse contratar, né, na janela, pudesse ir lá fora no mercado da bola, na Europa, ou aqui mesmo no futebol sul-americano, na Argentina, em qualquer outro lugar, o Flamengo não ia ter um reforço maior do que o Pedro. A volta do Pedro é o maior reforço que o Flamengo poderia ter nessa temporada, né? Após 7 meses afastados, o Pedro voltou aos gramados com números impressionantes, né? Camisa 9 já marcou aí 4 gols em apenas 3 partidas no Brasileirão, totalizando aí 134 minutos em campo, uma média de 1 gol a cada 33 minutos. Isso é absurdo, gente. Com esse desempenho, o atacante é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Pedro voltou agora e só jogou 3 jogos. E aí, ele está atrás apenas do Arrascaeta, que é o artilheiro do Brasileirão, com 5 gols. O Pedro foi titular ontem pela primeira vez, depois do retorno da grave lesão sofrida no joelho esquerdo. O centroavante terminou aí a partida como um dos principais destaques e foi o autor de 2 gols na goleada contra o Corinthians. Gente, temos o melhor centroavante da América do Sul. De longe, o Pedro
é absurdamente fantástico. O Pedro tem características únicas. E como o Flamengo ganha, e ganha muito, com o retorno desse jogador. O Pedro com a camisa do Flamengo, 268 jogos, 173 como titular, 141 gols, 30 assistências e 12 títulos. Pedro está a 20 gols de passar Gabigol e virar o maior artilheiro do Flamengo do século. Isso tornaria Pedro o sexto maior artilheiro da história do clube. E o Pedro só tem 27 anos, novinho, né? Maiores artilheiros do Flamengo do século: Gabriel Barbosa, 161 gols, Pedro, 141 gols, Bruno Henrique, 101 gols, Arrascaeta, 80 gols. Que geração de 2019, hein? Meus amigos. E o Pedro, vocês acham que o Pedro vai passar o Gabigol? Faltam 20 gols. A pergunta não é essa, né? Se o Pedro vai passar o Gabigol. A pergunta é: vocês acham que o Pedro passa o Gabigol nesta temporada ainda? Acho que essa é a melhor pergunta. E eu acho que passa. Gente, 20 gols. O Pedro já tá com 4 gols em 2 jogos. É absurdo. Se você levar em consideração que na última temporada, antes da lesão do Pedro, em setembro, ele tinha marcado o quê? 30 gols? O que é 20 gols pro Pedro, o artilheiro, hein? Eu acho que passa ainda nesta temporada e se torna o sexto maior artilheiro do Flamengo. E vocês? Pedro, que é muito Flamengo, né? Realizou um sonho, camisa do Flamengo desde criancinha. Rapaz, o nosso maior reforço. O técnico Filipe Luiz rasgou elogios ao artilheiro Pedro e disse: realmente, não parece que ele tenha ficado tanto tempo fora, né? Com a bola, a questão fina com a bola, ele é incrível. A gente via isso nos treinamentos. Os próprios médicos tinham que freá-lo, porque ele estava vindo muito bem na recuperação, mas existem prazos e era importante cumprir. Agora, temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador determinante, decisivo e que acredito que vai potencializar ainda mais o nosso ataque. Ele tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, mas no campo, menos. Há alguns movimentos que ele precisa automatizar mais para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. Não tenho dúvida que ele vai elevar ainda mais o nível do nosso ataque, que já é muito forte. Ele mesmo sabe que fisicamente não está 100%, mas conseguiu ser titular e fazer aí um jogo muito bom. Vamos esperar que siga nessa evolução, porque é um jogador de Copa do Mundo, todo mundo sabe. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Olha, eu acho que o Pedro tem vaga em quase todos os times do mundo. Vou botar aí 5 times aí, os grandes do mundo aí, que o Pedro não seria titular absoluto, mas poderia compor ali o banco de reserva. Mas quase todo time do mundo, o Pedro hoje teria vaga. Porque é um jogador com características diferentes, né? O Pedro, eu não gosto de comparar, mas o Pedro lembra características do Ibrahimovic, do Adriano Imperador, né, dentro da área, cheio de recursos, né? Lembra um pouquinho o Ronaldo Fenômeno em algumas situações, e aí eu não quero ir mais longe porque o Pedro, eu não queria comparar o Pedro com ninguém, eu queria que o Pedro fosse o nosso Pedro, o nosso artilheiro, o nosso atacante, aquele cara que vai dar muitos títulos ao Flamengo, que vai ajudar muito. E é por isso que eu coloquei aí no destaque e no título do vídeo: o maior reforço do ano, o maior reforço da temporada é o atacante Pedro, sem dúvida. Agora deixa eu fazer justiça aqui, quem tá jogando muita bola no meio-campo do Flamengo é o Pulgar, hein? Olha, o que tá jogando o chileno não é rapaz, infiltra, marca, dá aquele passe quebra-linha, ele tá se multiplicando em campo, é realmente um leão. E teve um jornalista aí que falou na transmissão do jogo que o Pulgar, após os jogos, ele passa muito mal e chega a vomitar, de tanto esforço que ele faz no campo, de tanta entrega, de tanta intensidade. E o Pulgar é aquele cara, né, que tem um espírito rubro-negro que deixa a alma em campo. Pode não ser um jogador midiático, como é o Gerson, como é o Arrascaeta, mas o Pulgar é aquele cara que joga pro time e é essencial, é titular em todos os times aí. O Pulgar é um jogador que você não vai encontrar, né? E como evoluiu nos últimos anos, né? Como ele encaixou ali no sistema do técnico Filipe Luiz. Então, parabéns aí ao Pulgar, que tá jogando muita bola. Ontem para mim foi o melhor em campo. Quem tá jogando muito também é o De La Cruz, o Arrascaeta. Quando tá 100% esquece, melhor meia do futebol brasileiro. Arrascaeta não à toa é o artilheiro. Ele não tem, assim, muita obrigação de fazer gols.
obrigação dele é criar a posição dele, meio ali, flutuar ali, fazer acontecer, né? O Arrasca tá jogando muita bola, gente. Léo Ortiz na zaga, Léo Pereira quando joga, Danilo quando joga, o Ayrton Lucas ontem foi um monstro, quer dizer, o Wesley jogando muita bola, e o Corinthians não conseguiu ameaçar o Flamengo, né? Impressionante. O Flamengo machucou o Corinthians ontem, em todos os sentidos. Não teve muita graça o jogo, não. Era um gol atrás do outro. Bom, a gente segue aqui, depois de ter falado desse rolo compressor. O Felipe, quando ele foi perguntado sobre as críticas por falta de gols, time que não chuta em alguns jogos, ele disse isso aqui, ó. Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain fazem gols todos os jogos. Concordo. Muitas vezes perdem gols. Daí olhamos e fazem 4, 5. Conheço o Flamengo, estou aqui há 6 anos. Quando não conseguimos as coisas, por exemplo, empatamos com o Vasco, não fizemos gols, criamos várias jogadas, mas não fizemos. Mas a torcida ou os analistas de YouTuber ou Twitter, X, precisam achar um culpado. Começam a analisar quem é o culpado. Ah, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque, o Bruno Henrique ou o Michael, e fazem a cruz no jogador e começam a decidir pelo jogador, e torcedor consome isso. O que eu quero pedir é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, também sei o que se pode melhorar. E quando não fazemos gols, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalizações, que sabem que tem que melhorar, ser mais frios, criar mecanismos para fazer gols. Esse time já deu muitas alegrias. É o time mais goleador do Brasil em 2025. Eu sei o que estou fazendo, sei que estou no caminho para chegar até o gol do adversário. Tem dias que eles vão fazer gols, tem dias que vão chutar 20, infelizmente não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Entramos com os melhores 11 da América em campo, mas o adversário também joga, sabe anular. O mesmo jornalista que me pede para colocar o Gerson de volante é o mesmo que vai pedir para colocar o Nico de meia. Deixa comigo, quem vai errar sou eu. Deixa, esse é o meu trabalho. Os analistas, eles fazem o trabalho para quem? Para o torcedor. Cabe o torcedor filtrar. Olha, esse aqui eu acompanho, esse eu gosto. Não, esse aqui está se perdendo no personagem. Não, esse aqui eu vou continuar. Não é o treinador que tem que dizer: não vejam mais esses analistas. Eles são os criadores do caos. Não, Felipe. Você tem que fazer o time jogar, só isso. Você tem que ganhar, você tem que disputar títulos, conquistar títulos. E a partir do momento que a bola estiver entrando lá ele, não vai existir mais esse negócio de analista, de crítico, de nada, né? A sua fala não vai se repetir em coletivas. Só que ontem, Felipe, muita gente ficou assustada com esse tipo de crítica, né? Você chegou a detonar os analistas de YouTuber e Twitter. Agora eu fiquei curioso, não sei para quem que você estava falando, não sei para quem foi esse recado, essa letra, mas eu achei que você se perdeu nessa fala. E olha que eu gosto muito de você, Felipe, eu acho que você vem fazendo um trabalho interessante. Aliás, quando eu defendo uma atuação ruim do Flamengo, eu procuro analisar o conjunto, tá? O que houve? O Flamengo teve uma viagem longa, o Flamengo vem de uma sequência insana de jogos, os jogadores vêm desgastados a ponto de lesionar. O que está acontecendo? O jogo foi longe, o jogo foi na altitude, nevou, choveu. O que houve? Aconteceu, jogou com o time reserva para não falar bobagem. Então, analisando o conjunto, às vezes eu entendo que o Flamengo não vai jogar bem todo jogo, que o Flamengo não vai fazer 6 gols todo jogo, 4 gols todo jogo, que o Flamengo não vai dar espetáculo, que o Flamengo não vai amassar o adversário como amassou o Corinthians, como amassou o Juventude. Nem o time é máquina, né? O time os jogadores são seres humanos, né? Então é complicado, e eu entendo certas críticas. Agora, eu achei que não pegou legal não, Felipe. Realmente não pegou legal. Bom, a gente segue por aqui, volta a qualquer momento. Repito, não é algo que vai mudar
completamente o rumo das coisas. Aqui foi apenas uma crítica em cima de uma fala, de um desabafo do treinador após uma goleada, 4-0. Será que o Felipe falaria isso se o Flamengo tivesse empatado com o Corinthians? Ou se o Flamengo tivesse perdido para o Corinthians no Maracanã lotado? Não. A fala dele é oportuna, porque vem de uma goleada, vem de uma grande atuação. Bom, para a gente fechar aqui, o anúncio do Jorginho está pronto, tá? O Flamengo já está alinhado com o empresário do atleta. Os familiares do Jorginho, que estão no Brasil, já estão dando um suporte para ele. Ele que está se recuperando de lesão, já entrou em acordo com o Arsenal a questão da rescisão contratual. E agora, gente, é questão de tempo. Por que rescisão? O Jorginho precisa ser liberado antes, tá? Porque o contrato do Jorginho não vai até maio. Vai um pouquinho depois, vai até junho. E aí atrapalharia o Flamengo nesse tempo aí de readaptação, de preparar o jogador para o Super Mundial. O Boto, que está alinhado aí diretamente com o seu empresário, inclusive o marketing do Flamengo já tem o anúncio do acerto, né? E agora eles estão preparando aí esse anúncio sem pressa, né? Até porque falta um pouquinho para a janela abrir, mas já está tudo preparado, podemos dizer assim, para que o Jorginho seja anunciado como terceiro reforço da era BAP, terceiro reforço da era Boto, terceiro reforço e primeiro reforço da janela do meio do ano. Era um jogador que o Flamengo queria muito, um volante para qualificar ainda mais ali o meio campo. Vai ser uma dor de cabeça para o Felipe. Agora é uma dor de cabeça que todo treinador gosta, né? De você ter jogadores de qualidade em excesso, né? Imagina um time que não tem jogador. Você olha para o banco, não tem ninguém. Você olha para o time, não tem ninguém. Aí é uma dor de cabeça que dói, né? Agora, quando você tem vários jogadores com capacidade técnica, vários jogadores de nível seleção, aí sim o treinador gosta, né? Aí o problema é que eles têm que resolver, mas é um problema bom. Aí a gente volta a qualquer momento com novidade, mas o anúncio do Jorginho está sendo preparado aí nas próximas semanas, nos próximos meses aí já deve estar no ar aí, Flamengo que não tem muita pressa de anunciar. O Arsenal também está lá na reta final da temporada, né? O Liverpool foi campeão ontem lá no Anfield Road, né, em casa, e temos aí a UEFA Champions League, que o Arsenal está nas rodadas finais, hein? O Arsenal, se eu não me engano, vai encarar o PSG, não é isso, produção? Arsenal, que eliminou o Real Madrid, vai pegar o PSG. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!